Saudações, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar desse lado, obrigado pelo companheirismo, obrigado pela partilha da palavra. Continue partilhando com o máximo de pessoas que você puder. Continue deixando comentários e questões. E não te preocupes com o retorno daquelas pessoas para quem você envia essas mensagens ou outras bíblicas e parece que as pessoas ignoram. Continue apenas fazendo a tua parte, que Deus será glorificado. Precisamos conhecer as Escrituras para não andar em debates fúteis e inúteis. É esta a primeira lição de hoje, do 1º de dezembro, dia 1 de dezembro, e estamos estudando o livro de Atos, capítulo de número 17. Essa é a primeira lição. Precisamos conhecer as Escrituras para não andar em debates fúteis e inúteis. Paulo estava ali debatendo com os irmãos, Silas, Timóteo, estava todo mundo ali debatendo, mas debatendo o quê? Por intermédio das Escrituras, ou seja, debatendo na sequência, na natureza daquilo que era vigorado pelas Escrituras. Eu uma vez me peguei a evangelizar alguém na rua e essa pessoa começou a levantar muitas questões. Quando eu me vi, já tinham passado mais de 30 minutos e nós já estávamos fora da Bíblia até. Isso para dizer o quê? Que Satanás é estrategista, Satanás é inteligente. Ele sempre vai querer arranjar uma forma de nos tirar do foco e assim ficarmos naquilo que Paulo disse, conversas vãs, debate que não produzem nenhum conhecimento, não produzem salvação. Por isso é que a Bíblia está aqui a reiterar no versículo 2 que eles discutiam com base nas Escrituras. Esse deve ser o posicionamento de uma cristã, de um cristão que tem a sua vida orientada não pelas experiências humanas ou pelo seu próprio querer, mas orientada pela própria vontade de Deus. A segunda lição vai aparecer em Atos 17, no seu versículo 4, onde estamos a ver que após esses debates, após essa demonstração do poder da palavra, Paulo então está sendo conduzido, está vendo se converter homens, judeus tementes a Deus, gregos que também temem a Deus, e algumas mulheres estão se convertendo ao Senhor. Para dizer o que? Através do versículo 4, que a salvação está à disposição de todos. Deus não limitou a salvação para alguns, como dizem algumas filosofias, mas Deus morreu por todos, para que de igual forma todos tenham a oportunidade de se achegar ao trono da graça. Judeus, gregos, gentios, para todo mundo. Deus tem as portas abertas para a salvação. Olha o versículo 5. A Bíblia está a dizer que alguns judeus se irritaram, não gostaram de ver Paulo e Silas conquistando lugar, de vendo a palavra verdadeira tomando lugar, porque eles gostariam que as suas larápias, não é? E as suas falsidades continuassem a circular por aí, as suas religiosidades, para ser mais franco. Então o que estava a acontecer é que aqueles homens vão incitar a população contra eles. E há um detalhe que me chamou a atenção. Eles chamaram homens, um grupo de homens desocupados, que estavam ali a contrariar ou a querer contrariar a verdade das Escrituras. Isso nos ensina o quê? É só fazermos um paralelo com as pessoas que Jesus chamou para trabalharem ao seu lado e ver quais são as que Satanás está chamando. Com isso aprendemos que Deus chama os que trabalham, Deus chama aqueles que têm vontade, aqueles que têm disponibilidade, mesmo quando falta a possibilidade. Eles querem servir ao Senhor, eles querem cuidar da sua família, eles querem cuidar da sua comunidade, eles querem tornar-se pessoas de referência. Mas quem é que Satanás chama? Satanás procura os ociosos e os desocupados. Isso é
uma grande artimanha de Satanás. Gosta daquelas pessoas. Eu não sei, irmão, minha irmã, se você já reparou na tua comunidade, mas às vezes temos dentro da nossa comunidade aquela pessoa que fica sempre mexendo mexaricos, fica sempre xeretando. É uma vizinha que está sempre à porta, é um vizinho que está sempre à porta, tem sempre tempo livre, tem sempre está sempre desocupado, sabe sobre a vida de todo mundo, sabe sobre a vida dos que morreram e dos que ainda estão para nascer. Enfim, são essas pessoas que Satanás normalmente costuma chamar. Por quê? Porque já há uma frase muito bonita que todos nós conhecemos, que reza que a mente vazia é oficina de Satanás. Então não esteja desocupado, não deixe a tua mente vazia. Busque o conhecimento de Deus, busque a inteligência, busque a sabedoria, busque o conhecimento, busque conhecimento espiritual e social. Mas por favor, meu irmão e minha irmã, não se coloque à disposição de Satanás, porque se ele te usar, você nem vai acreditar em que condição deplorável ele vai te colocar. Versículos 6 e 9 está a dizer, está a nos mostrar o quê? Que quando Satanás, quando o nosso inimigo não nos consegue alcançar, ele se volta contra o que nos pertence, ele se volta contra quem ou aquilo que está ligado a nós. Aqueles homens incitaram os magistrais da cidade para que fossem então prender Paulo e Silas. Só que quando vão à casa de Jason, não encontram Paulo e Silas. Então, com raiva, arrastam Jason e todos que estavam ali com eles até aos tribunais, para dizer o quê? Que Satanás é tão vingativo que quando ele tenta nos alcançar, não consegue. Ele quer chegar nos nossos filhos, quer chegar nos nossos irmãos, nos nossos parentes. É por isso que você está vivendo essas situações. Ele quer chegar na nossa comunidade, quer chegar nos nossos colegas de trabalho, aqueles que têm relação conosco, para tentar nos alcançar, para tentar nos atingir. Mas ainda bem que Deus é soberano, que até mesmo contra estes nenhum mal lhes sucederá. Então, talvez você esteja se perguntando por que certas coisas acontecem com os teus filhos, com teu esposo ou marido, por que certas coisas acontecem com os teus vizinhos, com alguns colegas do trabalho, sobretudo muito mais pessoas que estão ligadas a você. Chega um momento que Deus nos guarda, mas nos guarda tanto que Satanás, por mais que nos procure, não nos alcança. Por mais que tente nos tocar, não pode, porque aquele que é nascido de Deus renova-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então ele procura alguma coisa ligada a nós, mas mesmo naquilo que está ligado a nós, o poder de Deus é soberano e Satanás será envergonhado. Deus não tem interesse em cuidar só de você, ele vai cuidar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, daqueles que são teus, e de tudo que é teu haverá o sangue de Jesus para guardar e proteger. Você vai, meu irmão, minha irmã, navegar até o versículo 11 para aprender o seguinte: uma igreja verdadeira não se guia pela eloquência ou pela retórica, ela é conduzida pela palavra. Quantas vezes você já viu pregadores com grande poder de retórica? Quantas vezes você já viu pregadores com grande poder de eloquência a pregarem a palavra de Deus, mas com muita heresia, com muitas coisas até que se digam bonitas, mas que não são a verdade das Escrituras, não são a verdade das Escrituras. Mas o que acontece? Hoje, como temos muitas igrejas do oba-oba, que glorificam para tudo e para nada, que aplaudem tudo e nada, quer dizer, o profeta ou pastor cambaleia no altar, dá 3 pinos, diz que Jesus já chegou, que nós é que não estamos a ver que ele já começou a arrebatar, diz que pronto, o Espírito Santo é força ativa, o Espírito Santo não é pessoa, diz um montão de heresias que
Às vezes, essas heresias, meus irmãos, não são fáceis de perceber. As que eu citei, claro, são básicas e são fáceis de perceber. Mas as outras são de difícil entendimento, porque vêm aglutinada com um monte de sofismas e filosofias ou sabedoria humana e não conseguimos perceber. O que é que vai nos livrar de cairmos nas argolas ou nas armadilhas do conhecimento simplesmente humano a respeito das Escrituras? O que é que nos livra do conhecimento lógico? A própria verdade das Escrituras. Por isso o mestre orou e disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É isso que os bereanos estão a fazer. A igreja de Bereia não tinha exatamente dúvida a respeito de Paulo, mas eles queriam deixar bem claro, não importa o tamanho, a dimensão da tua eloquência ou o tamanho da tua sabedoria ou poder de exposição, para nós é palavra e nada mais importa. Para nós está escrito e nada mais importa. Mas hoje, infelizmente, há muitas igrejas que tratam diversos planos, não buscam a palavra do Senhor, traçam diversas metas, não buscam a palavra do Senhor. Ou seja, hoje as igrejas traçam os planos e depois é que vão entregá-los a Deus, quando as Escrituras nos ensinam o contrário. Primeiro buscar a Deus e Ele mesmo vai orientar os planos. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Josué, logo no capítulo 3, se a memória não me atraiçoa, ou podes avançar um bocadinho mais, no capítulo 4 ou 5 deverá ser. Você vai ver que o povo foi enganado por pessoas, aquela comunidade que vivia bem perto deles, mas por causa do medo disfarçaram-se, alegando que viviam distante, e o povo celebrou contrato com eles sem consultar a Deus, porque estavam a andar na mania do hábito. Se há um hábito no qual devemos andar perpetuamente, é no hábito de consultar as Escrituras para ver se que o pregador está falando é assim, para ver se o que está acontecendo no mundo está profetizado, ou para ver se a situação que estamos passando tem Deus ou Satanás por trás. Ou seja, as Escrituras tiram a limpo tudo aquilo que pode estar confuso em nossa mente. Então, que você seja uma bereana, ou minha irmã, que você seja um bereano, ou meu irmão, que não se deixa envolver pela eloquência ou pela retórica, mas muito pelo contrário, envolve-se pela verdade do testemunho e das Escrituras. Estou terminando. Olha o versículo 26, está a nos dizer o quê? Que não podemos nos conformar com este mundo. Por quê? Porque o versículo 16 está a dizer que Paulo estava a andar naquela cidade, viu tantos ídolos que ele ficou indignado. Hoje o que está a acontecer? As igrejas já não ficam indignadas com os homossexuais, as igrejas até já aceitam mulheres querendo ser homens e homens querendo ser mulheres, as igrejas já não se incomodam com o crescimento vertiginoso da delinquência, as igrejas têm por trás das suas travessas, nas suas ruas de proximidade, grupos de prostituição e parece que não se importam. Por quê? Porque nos conformamos com este mundo. Não é verdade que devemos nos manter impávidos e serenos diante de tudo que está a acontecer nesta terra. Precisamos manifestar a nossa indignação. E como é que manifestamos a nossa indignação? Recorrendo a Deus em oração, recorrendo a Deus com súplica e pregando a palavra para estas pessoas. É verdade, uns estão a criar até lei, ser crime pregar contra o homossexualismo, ser crime pregar contra as diversas aberrações que Satanás está levantando. Ainda bem que não é crime na Bíblia, então não vamos parar. Estamos indignados com o mundo, sim, amamos as pessoas, por isso não pararemos de dar o verdadeiro testemunho da palavra
de Deus. Discuta os assuntos certos com as pessoas certas. Esta é a lição do versículo 17. Paulo foi levado ao Areópago e ele está a discutir a palavra não com quaisquer pessoas. A Bíblia está a dizer que Paulo está a discutir a palavra com homens tementes a Deus. Quais são as vantagens de discutir a palavra com homens tementes a Deus? Porque eles, tal como nós, estão no encalço da verdade. Não querem deturpar ou menosprezar as Escrituras, pelo contrário, querem tirar o maior proveito delas. A minha pergunta é: quantas vezes você já se perdeu por debater a palavra com homens que claramente desprezam a palavra, com homens que claramente têm repugnação à palavra? Essas pessoas muitas vezes nos fazem perder tempo e roubam foco para aqueles que realmente quereriam ouvir a palavra e não estão tendo essa oportunidade. Então fica atento e seja como o mestre disse: não dê pérolas aos porcos, não dê a tua comida aos cães. Ou seja, pregou uma vez, testemunhou uma vez, está sendo desprezado, ignorado, insistiu 3, 4, 5, não tente forçar a barra, sacuda os teus pés. Paulo só permaneceu ali porque de fato os irmãos tinham temor e só queriam a verdade das Escrituras. E o versículo 22 e 23, Paulo está evidenciando essa verdade. Paulo está dando testemunho do Deus desconhecido. E esta é a lição entre o versículo 22 e 23. Ou seja, de todos os versículos abaixo até terminar a abordagem de Paulo, precisamos testemunhar o Deus desconhecido. E atenção que esse Deus não é desconhecido pelo mundo somente. Quereria eu, mas não. Este Deus é até desconhecido pela igreja. Quando o mestre disse que esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, de que povo estava falando? Não era acerca dos gentios ou dos gregos, era a respeito dos judeus. Como é que vemos pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, porque não o conhecem? Como é que vemos os crentes que não temem a Deus, não têm reverência ao culto do Senhor, não celebram a ceia, vivem vidas duplas, vidas de pecado e não se importam com a santificação? Por quê? Porque não conhecem. Mas há um outro grupo que não conhece, que é o grupo dos inocentes, como este que está aqui apresentado no Areópago. Não são pessoas que desprezavam a Deus, adoravam mesmo a Deus, mas não o conheciam por causa das limitações humanas e porque na verdade o profeta Isaías perguntou: como vamos ouvir se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas graças ao bom Deus, ele enviou Paulo para esta cidade. Então não é como se essa cidade desprezasse Deus, apenas não o conhecia. Entenda que há muita gente que você está vendo com a vida na linha da miséria, da pobreza, da depravação total. Não julgue. Atenção, a ela se prostitui porque quer. Calma aí. Ele é delinquente porque quer. Ele é homossexual porque fez a escolha. Calma. Talvez você esteja lidando com um grupo que encara Deus dessa forma porque não conhece, ou seja, na verdade temem a Deus da igreja, eles até adoram, mas porque sentem-se na necessidade de adorar alguma coisa. E é você quem vai provar que Deus não é coisa, que Ele criou tudo e todas as coisas. Ele é o justo juiz soberano, o Rei da glória. Você pode me ajudar a glorificar ao Senhor? Isso, diga glória a Deus uma vez, diga glória a Deus mais outra vez, diga glória a Deus quantas vezes você puder, porque esse Deus é poderoso, esse Deus é santo, esse Deus é tremendo. Não existe vida longe de Deus, não existe salvação longe de Deus. Aqueles homens testemunhavam que são descendentes de Deus, mesmo não conhecendo. Paulo afirmou isso no versículo 28, para dizer o quê? Que a fome, hoje muitos homens se voltam para a droga, para a prostituição, para a luxúria, porque a sua alma está clamando pela presença de Deus, mas eles não sabem
sabem que é por Deus que a sua alma está clamando. Mas quando houver um Paulo como você, quando houver uma Paula como você para testemunhar, essas pessoas vão conhecer a grandeza de Deus e vão mudar as suas vidas. Então louvamos ao Senhor, então exaltamos ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Criador dos céus e da terra. Ele criou você, criou a mim, Ele criou todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Hoje é 1 de dezembro e nós começamos da melhor forma. Não é com o pé direito que nós começamos com o corpo direito, com o espírito reto e com o coração inclinado na adoração, porque esse Deus é bom, esse Deus é santo, esse Deus é poderoso, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Glórias ao Deus da vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém.